iniciar a nossa aula de arte de hoje. Eu preciso que vocês peguem aí o livro, tá, de vocês, e abram para mim na página 120, tá bom? Eu vou compartilhar, enquanto vocês pegam o livro, eu vou compartilhar a tela do livro com vocês. Bem, essa daqui, olha lá, página 120. Da dança cênica à dança relacional. Na cultura ocidental, a dança faz parte das artes cênicas, ou seja, das artes que são apresentadas em palcos ou em espaços cênicos, como praças e até mesmo em ruas. Isso quer dizer que a dança se tornou um espetáculo com uma plateia e tem o papel de espectador. A dança cênica surgiu na Itália, no período conhecido como Renascimento, que teve início nas primeiras décadas do século XV e vigorou por 2 séculos na Europa. O Renascimento na arte, meninos, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ele no ano que vem, tá? No 7º ano vocês aprendem um pouco mais a fundo sobre o Renascimento na arte. Mas o Renascimento foi a época em que a Igreja Católica perde um pouco a sua força e o ser humano passa a valorizar um pouco mais a ciência. E ele começa na Itália nas primeiras décadas do século XV, que é mais ou menos 1400, tá? No início de 1400. E ele dura 200 anos na Europa, tá? Nessa época, a cidade de Florença era um dos grandes centros culturais e financeiros e governada por famílias de nobres. Os Médici, então os Médicis eram os nobres que governavam a cidade de Florença e financiavam produções artísticas. Aí aqui vocês estão vendo, ó, a Praça da República na cidade de Florença. Com o grande desenvolvimento cultural, os nobres contratavam mestres de dança para criar espetáculos que incluíam danças chamadas de balete. Era costume os nobres oferecerem esses espetáculos uns aos outros, fato que originou o conceito de espetáculo de dança. Então, os nobres ofereciam como se fosse uma festa para outros nobres. E nessa festa, eles contratavam bailarinos que faziam espetáculos de dança chamados balete, tá? Aí, por meio da Catarina de Médici, que é essa que está aqui, ó, na pintura, aqui do lado, da Catarina de Médici, que viveu de 1519 a 1589, em 1547 ela se torna rainha da França. E os espetáculos de dança italiano, ela era italiana, e ela se casa com o rei da França e vai morar na França. O que ela faz? Ela chama aqueles bailarinos que estavam acostumados a se apresentar na corte italiana, ela chama esses bailarinos para também se apresentar na França. Então, o balé chega na França, tá? Isso porque, em 1581, ela contratou um grupo de artistas italianos para se apresentar na cidade de Paris. E assim foi criado o que pode ser considerado como o primeiro balé, chamado Balé Cômico da Rainha. Então, em 1581,
Em 81, ela contrata esses bailarinos italianos para se apresentar na França, e aí esse é considerado o primeiro balé da história, né, do balé, chamado de Balé Cômico da Rainha. O balé clássico teve seu início na corte dos reis franceses do século XVII. Em 1661, o rei Luís XIV criou a Academia Real de Dança para padronizar as regras de ensino de dança na França. Nessa época, os balés tinham temas mitológicos e históricos e frequentemente enalteciam a figura do rei. O próprio Luís XIV se apresentou muitas vezes em espetáculos na corte. Nesse contexto, o balé passou a ser referência de elegância e refinamento, ditando até a postura corporal que as pessoas deveriam ter. Isso se manteve até o final do século XIX. Então, o balé clássico, ele se inicia, né, nas cortes da França, balé clássico como a gente conhece hoje. Ele começa na Itália com apresentações de danças em festas da nobreza. E aí, depois, né, no século XVII, por volta de 1661, eles desenvolvem, quando o rei Luís XIV cria a Academia Real de Dança, é que eles desenvolvem o balé como a gente conhece hoje. Ou seja, onde eles padronizam as regras, o balé é cheio de regras para o ensino de dança, tá? E aí o balé passa a ser referência, inclusive de refinamento, de postura corporal. Vocês podem ver, né, que os bailarinos têm uma postura. Oi? Então, o balé que surge na Itália, aí ele chega à França por meio da rainha. rainha, se casa com o rei francês, Exatamente. aí leva o espetáculo para lá. Isso, Mas exatamente aí, isso. nessa época, não era o balé clássico como a gente conhece hoje, né? Não, ele não era tão cheio de regras. Eram bailarinos que ficavam dançando durante as festas da nobreza. O balé, como a gente conhece hoje, cheio de regras, né? Cheio de posições, de elegância, postura corporal, com essas roupas específicas, aí ele vai surgir realmente na França, quando Luís XIV cria a Academia Real de Dança, tá? Aí aqui, olha lá, esses bailarinos que vocês estão vendo aqui, ó, com essa postura ereta, tudo certinho, é uma apresentação do Lago dos Cisnes. Sempre que a bailarina tiver com essas peninhas aqui, ó, do lado da cabeça, é o Lago dos Cisnes. Então, os balés, eles contam uma história, eles não é apenas dançar, eles dançam, mas ele é um espetáculo que conta uma história através da dança, tá? Que nem no caso do Lago do Cisne, quem já assistiu tem o filmezinho da Barbie. Aposto que os meninos já assistiram o filme da Barbie, né? Então, né? Mas tem vários filmes que representam essa história do Lago do Cisne, e esse filme da Barbie é um filme que mostra realmente a história, a lenda, né, do Lago do Cisne. A arte da dança, porém, não é apenas um espetáculo a ser apreciado pelo público. Ela tem caráter participativo e relacional. Em quase todas as culturas, as pessoas dançam para se relacionarem umas com as outras em diversas situações sociais, como festas, confraternizações e rituais. Aqui no caso, nós temos uma dança indígena, tá vendo? Do povo Calapalo, que fica no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. No início do século XX, os bailarinos e coreógrafos, dedicados a estudar o movimento humano e a questionar as regras do balé clássico, passaram a pôr em xeque o fato do balé negar a força da gravidade e encarar os bailarinos como ginastas e acrobatas, deixando de segundo plano a expressividade.
Entre esses precursores, destacou-se o dançarino e coreógrafo Rudolf Laban, que nós falamos sobre ele na última aula, que durante a sua vida estudou os movimentos das pessoas e outros seres vivos, das estrelas e dos planetas, e percebeu que os movimentos são constituídos invariavelmente dos mesmos elementos e obedecem uma lógica, ou seja na arte, nas brincadeiras, no trabalho, seja em qualquer outra ação cotidiana. Em suas observações, Laban notou ainda que, quando nos movimentamos, cada pequena parte do corpo também se movimenta, como em uma orquestra, em que cada instrumento tem seu papel. Assim, o movimento é uma parte do corpo que sempre deve ser entendida com relação ao outro. Entre tantas contribuições à dança, Rudolf Laban também foi idealizador da dança coral, uma criação coletiva que pode ser realizada por pessoas que não são bailarinos profissionais. Com base nos estudos de Rudolf Laban e da experimentação de outros artistas, como o Dalcroze, a dança foi se modificando e deu origem à dança moderna. As principais características da dança moderna são o improviso e a expressividade, sem preocupação expressiva com passos e posições corporais. Na dança, chamamos de improviso a criação espontânea e imediata de movimentos de uma coreografia prévia. Eu quero que vocês grifem esse parágrafo para mim. Então, se a dança clássica ela é cheia de regras a serem seguidas, a dança moderna não. A dança moderna ela trabalha com o improviso, com a expressão, com a expressividade do ser humano. Aí, continuando. Nas décadas de 60 e 70, surgiu ainda a dança contemporânea, que, de um modo mais radical que a dança moderna, rompeu com o espaço do palco, alcançando ruas e praças. Ela também introduziu temas da vida cotidiana nos espetáculos e abandonou o conceito de bom ou ruim, de feio ou de bonito, e desfez a hierarquia entre bailarinos, incorporando com corpos em diversos e misturou a dança com outras linguagens, como a poesia, as artes visuais e audiovisuais. Então, se a dança moderna já era mais livre, porque era mais expressiva e improvisada, a dança contemporânea, então, era extremamente livre, a pessoa não precisava se apresentar em palco, não tinha essa história de o que era feio, o que era bonito, e os artistas misturam várias linguagens, né? Várias linguagens como a poesia, artes visuais, ali junto com a dança, tá? Aqui é o Rudolf Laban com os bailarinos durante um ensaio do Balé da Ópera em Berlim. Então, aqui já seria lá. Olha a diferença da roupa, a diferença da sapatilha, que parece mais uma meinha, tá vendo? Da sapatilha. Da dança moderna com a dança clássica. E aí, vamos ver se vocês entenderam o que seria, então, uma dança de espetáculo, uma dança cênica e uma dança relacional. A dança cênica, ela monta uma história, ela acontece em uma composição de cena, como, por exemplo, aqui do Lago do Cisne, tem cenário, tem figurino específico. É um espetáculo, é para contar uma história para alguém. A dança relacional, não. A dança relacional é aquela que a gente tem numa festa, né? Como, por exemplo, aqui, num ritual indígena, numa confraternização. Aí é uma dança relacional, ou seja, ela serve para participar, para o público participar, para o público se relacionar com aquela dança, tá? Essa é a diferença. Aí aqui vocês têm uma foto de uma dança coral na Praça da Sé, em São Paulo, onde as pessoas que não são bailarinos são convidados para participar.
Assim, no final do século XX, surgiu a proposta de incluir a plateia no espaço cênico, modificando a relação entre o artista e o público. Os espectadores, então, passaram a participar dos espetáculos, contribuindo na criação deles e deixando de lado o papel de meros apreciadores de arte. Então, o público passa a participar mais, né, da parte da dança contemporânea, né? A dança contemporânea é mais livre, mais libertária. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, né? Então, um slide sobre a dança clássica. Nós vamos falar mais especificamente aí sobre o balé e a dança clássica. Antes de seguir para o balé, realmente, eu quero mostrar para vocês 2 videozinhos. O primeiro vai mostrar aquelas danças de salão, aquelas danças de antigamente, as danças da época do Renascimento, que foi quando surgiu o balé, mas como era uma dança antes de ter o balé. Como eram as danças, aquelas danças de baile que a gente vê em filmes. Tá? Então, eu vou desligar o som para que vocês possam ouvir. Aí, depois eu ligo novamente. Lembremos tudo isto, formosas damas, gentis donzelas, flores de Portugal, nestas danças do seu tempo.
Bem, no primeiro vídeo, então vocês puderam ver aquelas danças da época mesmo dos grandes bailes nas cortes, não é? Aquelas danças de época que a gente vê em baile de príncipe, em princesa, em filmes, não é? É bem nessa época do Renascimento. Por quê? Porque a dança clássica, ela vem dessas danças que aconteciam em bailes, né, em pares. Essas danças, elas eram chamadas de quadrilhas também, tá? E elas aconteciam, as pessoas dançavam em pares. Desde pequenininhos eles aprendiam os passos. Vocês viram lá no vídeo que foi passando passos, né? Depois no final passando fotos de passos. Ali é claro, ali é um grupo de dança renascentista que existe até hoje em Portugal. Então, eles se reúnem, eles têm aquelas roupas de época e tudo, e eles dançam num castelo, de verdade, vocês viram lá. Ô, professora, Oi. mas que tipo de dança era primeiro? Dança clássica? Então, a dança clássica, ela nasceu desse tipo de dança aí. Dessas danças que aconteciam nos bailes. Dessas danças de salão. Aí nasceu a dança clássica.
Primeira de todas são aquelas pré-históricas, né? Aquelas primitivas foram os primeiros tipos de dança que existiram. Depois existiram as danças milenares, que foram aquelas dos povos antigos, da antiguidade, que aí era da Grécia, do Egito, que eram danças para cultuar os deuses. Aí sim veio a dança para divertir, que seriam essas danças aí da época do Renascimento, da época da Idade Média e depois do Renascimento, que eram danças feitas tanto em festas de colheita e danças feitas em grande, né, pela nobreza dos grandes bailes. E aí eram sempre em casais, sempre casalzinho. A partir dos movimentos dessa dança de casal, que vocês viram que um complementava o outro e dançava de uma forma mais suave, mais lenta, né, com movimentos mais lentos, é que eles criaram os movimentos da dança clássica. Só que qual era a diferença desse tipo de dança para a dança clássica? A dança clássica, ela tem regras, ela tem passos a serem seguidos e ela não é necessariamente uma dança que precisa ser em casal. Pode ser tanto em casal, mas pode também ser em grupos, né, de bailarinos, pode ser em solo, em que a pessoa dança sozinha. Então, ela é cheia de regras, desde da vestimenta, vocês viram lá na apresentação, aqui, ó. Vou colocar novamente agora só para vocês. Oi. Mas tem alguma classificação? Não. Não. Da dança clássica? Dela já começa a dança clássica, mas ela se inclui na dança clássica? Sim, a dança renascentista lá já se inclui na clássica. Então, olha só. Por exemplo, aqui nesse vídeo que vocês viram a diferença da dança clássica para a moderna. Olha só, a sapatilha precisa ser de ponta, a bailarina precisa estar de meia calça, de tule, que é essa sainha rodadinha, de colã, ela precisa ter todas essas regras de postura corporal, com esses movimentos leves, tá vendo? Então, tudo isso são regras do balé clássico. Aí sim, o balé clássico, né? Ele que é tido assim como a principal dança clássica, que eu até pedi para vocês pesquisarem dança clássica, vocês viram que saiu o balé na hora da pesquisa de vocês. O balé clássico, ele surge na França, o balé clássico como a gente conhece, surge na França na Academia de Dança, Academia Real de Dança, que o rei Luís XIV faz. Ele cria para ensinar balé para as outras pessoas. E qual era o objetivo? Contar uma história. Olha lá, vocês podem ver, tem figurino, mas também tem cenário, né? Então, o objetivo é contar uma história. Quem não conhece a história do Lago dos Cisnes, que essa é a apresentação do Lago dos Cisnes, pode pesquisar depois, pode assistir. Tem apresentações desse espetáculo do Lago dos Cisnes no YouTube. Pode assistir o espetáculo, mas qual é a história? A história de uma moça que ela é enfeitiçada por um bruxo e aí, durante o dia, ela se transforma em cisne e durante a noite, né, ela passa as noites como uma mulher. Então, aí tem toda a história de perseguição desse bruxo, tem o príncipe que se apaixona por ela, e aí eu tô dando um monte de spoiler, né? Mas, se vocês quiserem assistir, pesquisem aí e assistam que tem no YouTube apresentações do Lago dos Cisnes, tá? Então, a dança clássica, ela é conhecida basicamente pelo balé clássico, pela rigidez dos passos, pela forma como a bailarina se posiciona. Então, é uma arte que é feita para contar história, mas o bailarino não pode improvisar. Não pode chegar lá e sair dançando do jeito que ele quiser. Ele não pode ficar demonstrando os sentimentos e emoções que ele quer. Ele tem que mostrar os sentimentos e emoções
que estão presentes na história do balé, né? Então, é uma arte que ela precisa ser seguir regras o tempo todo, desde o figurino, cenário, iluminação, música, que tem que ser, né, a música clássica sempre, de instrumental, e até a parte de postura corporal, e os bailarinos são verdadeiros atletas. Eles trabalham, né, eles treinam de 3 a 8 horas por dia, depende do bailarino, tá? Então, eles são verdadeiros atletas para conseguirem ser bailarinos de dança clássica. Agora, aí depois do século XX, né, a dança clássica prevaleceu durante muitos anos, aí depois do século XX surge a dança moderna, que é essa dança, olha lá. Primeira diferença, ó, essa daqui é a Martha Graham, que nós falamos um pouco sobre ela na outra aula, e ela tem, é uma bailarina, né, da dança moderna, e a primeira coisa que ela já tirou, que já dá pra gente perceber, quer ver? Deixa eu achar uma que mostra ela melhor. Aqui. Ela não está com colã, ela não está com a sapatilha, ela está descalça, ela não está com o tutu, que é aquela sainha. Ou seja, a primeira coisa que a dança moderna retira, o figurino. O figurino não precisa mais ser o mesmo da dança clássica, né? E aí ela é uma dança mais livre, mais com improvisos do bailarino, com o objetivo de transmitir sentimentos através da arte, através da dança. Então, o objetivo da dança moderna é transmitir sentimentos através da dança e criar uma dança mais livre e não tão rígida quanto a dança clássica. Tem ainda os passos, as regras do balé. Alguns passos eles ainda copiam, mas não precisa ser tudo tão rígido, tão certinho, tá? Porque o intuito deles era transmitir sentimentos e emoções. Olha lá, ela é uma arte bem expressiva. Às vezes tem gente que acha até feio, por quê? Porque tenta expressar sentimentos e nesse caso, por exemplo, lamentação, não era um sentimento tão bonito. Então, como não era um sentimento tão bonito, eles até achavam estranho, né? Então, olha lá. O intuito da bailarina, nesse caso, era transmitir emoção e não precisava necessariamente contar uma história, assim como no balé clássico, como na dança clássica. Bom, e aí depois vem a dança contemporânea, né? Que aí agora eu vou mostrar para vocês, espera aí, os slides da dança contemporânea. E aí o que acontece com a dança contemporânea? A dança contemporânea ela já vem para dar liberdade total para o artista. Se vocês quiserem depois pesquisar, assim como eu falei para vocês assistirem aí o espetáculo de dança do Lago do Cisne, né, um espetáculo de balé, vocês podem também assistir um espetáculo do Grupo Corpo. Se vocês colocarem espetáculo de dança Grupo Corpo, vão aparecer vários espetáculos que esse grupo ele é de Minas Gerais e é um grupo de dança contemporânea. Sabe aquela dança que acontece no começo do Fantástico, na abertura do Fantástico, que tem uma moça com a perna amputada e ela dança também? Aquele espetáculo de dança foi feito pelo Grupo Corpo. Uma das ideias da dança contemporânea é trazer essa liberdade, essa ideia de que todos podem dançar. Não
Não precisa ser apenas um bailarino profissional. Todos podem dançar. E aí ela é uma dança mais livre, ela é uma dança que chama o público para interagir, para dançar também. E aí que surgem, né, essas novas modalidades de dança, como o pop, como o axé, como o próprio funk, né? Então, essas danças são bem mais livres, bem menos rígidas do que a clássica, lá do balé. Aí aqui nós temos alguns espetáculos de dança, olha lá. E aí aqui eu queria que vocês me dissessem qual das imagens é a dança clássica. Alguém abre aí. A da bailarina com as mãos para cima. Exatamente, a da bailarina com as mãos para cima. Olha só já a diferença de postura corporal que a gente tem da dança clássica para a dança moderna e contemporânea. Então, olha a diferença de postura de pé, olha a postura dos pés, olha a postura das mãos, tá vendo? Dos dedos, das mãos. Então, a dança clássica, ela é toda cheia de regras. A dança contemporânea, olha, já dá liberdade até para a postura corporal do artista. Aqui seria um espetáculo de dança moderna, tá? Só que a gente fala contemporânea por quê? Porque foi feito em 2009. Então, se foi feito de 1980 para cá, aí já é dança contemporânea. A não ser que seja nesse estilo, que aí continua sendo dança clássica, tá? Mesmo que foi feita hoje, né? Mas aí continua sendo clássica. Então, olha só. O figurino livre, qualquer tipo de figurino, os pés no chão, a postura das mãos do jeito que quiser, por quê? Porque é mais expressivo, postura dos pés do jeito que quer, porque é mais expressivo, tá vendo? Então, como surge a dança contemporânea? Ela surge como um movimento de descaracterização dos padrões impostos pela dança clássica na década de 60 e se firmou na década de 80. Ela absorveu e transformou os gestos do balé clássico, as técnicas das acrobacias circenses, das artes marciais, além de tornar proveito das técnicas de teatro e dos movimentos do cotidiano. Ampliou, assim, a capacidade de expressão artística do dançarino e do próprio público, do próprio grupo. Características da dança contemporânea. Olha só. Algumas fotos de dança contemporânea. Olha lá. E aqui? Aqui já clássica, né, gente? Como se deu a evolução da dança contemporânea? Ela teve influenciada pelas transformações sociais das últimas décadas e vem apresentando novas possibilidades artísticas ao integrar suas composições e coreografias a tecnologias avançadas como iluminação, vídeo, efeitos especiais, instalações e espaços urbanos. Assim, ela vem retratando as marcas da sociedade em que vivemos, a valorização da disseminação da mídia, o individualismo, o processo de urbanização, dentre outras inquietudes. E a dança contemporânea no Brasil, olha lá, você conhece alguma companhia de dança contemporânea brasileira? Eu disse para vocês uma que eu gostaria que vocês pesquisassem depois para saberem um pouquinho mais, que é o Grupo Corpo, tá? Então, é o grupo de dança contemporânea, o Corpo. Bem, meninos, então, recapitulando rapidinho, espera só um minutinho. Como tarefa, vocês vão pesquisar o que é dança moderna e contemporânea e fazer um desenho que represente essa dança moderna e contemporânea, tá? Então, como tarefa de vocês de arte,
vai ser essa pesquisa. Pesquisa o que é dança moderna e o que é dança contemporânea. Depois faz um desenho sobre essa dança contemporânea e moderna, porque elas são basicamente iguais, né? Você vai fazer bailarinos, porém não bailarinos clássicos. Agora você tem que fazer bailarinos dançando outro tipo de dança, uma dança mais moderna, mais contemporânea, tá? Então, como tarefa, façam isso. Deu para entender a diferença? Dança clássica, bem rígida, cheia de regras, inclusive no figurino, na postura corporal. Dança moderna, mais livre, pouco mais livre, né? E o bailarino queria expressar suas emoções. E dança contemporânea? Totalmente livre, qualquer pessoa pode dançar. Também tem técnica, sim, mas pode ser técnica da arte circense, pode ter técnica de teatro, pode ser várias técnicas ali misturadas, pode utilizar efeitos especiais e produzir a sua dança, ou seja, ela é mais livre. Pode falar. Além do balé clássico, também tem balé moderno e contemporâneo, ou não? Existe o balé moderno e o balé contemporâneo, existem, só que eles seguem as mesmas regras da dança moderna e da dança contemporânea que nós estamos falando. Ou seja, ele é mais livre. O balé moderno, por exemplo, balé moderno, as bailarinas, elas não usam sapatilha de ponta. Elas usam uma que parece um tênis pretinho, sabe? Um tênis pretinho. Depois, se vocês puderem, agora nós já estamos no final da nossa aula, não vai dar tempo de eu passar para vocês a foto, né? Mas pesquisem, coloca balé moderno, balé contemporâneo, aí vocês vão ver, a roupa não é mais a mesma, é shortinho, a maioria das vezes, ou sainha pretinha com um colanzinho, mas não precisa de meia calça, ou elas estão descalças, ou elas estão com esse que parece um tênis, parece uma botinha, né? Que é muito mais confortável, não machuca o pé. Então, assim, não importa o que é balé ou o que é dança contemporânea, elas são mais livres. Pode falar. Mas o balé, mesmo for contemporâneo, clássico ou moderna, vai ser vai seguir o mesmo jeito, sempre vai ser quase que os mesmos passos. Sempre vai ter aqueles passos mais assim elaborados e sempre vai contar uma história, né? Então, se for balé, mesmo que ele seja contemporâneo, ele sempre vai contar uma história. Ele sempre vai seguir alguns passos do balé clássico, né? A postura corporal, isso sim. Mas mesmo assim, o artista tem mais liberdade para se expressar. Então, se vocês puderem, aí, ó, fica como dica, tá? De final da nossa aula. Então, façam aí a pesquisa sobre dança moderna e dança contemporânea, façam um desenho, mas não a pesquisada, pesquisa, balé clássico, balé moderno, balé contemporâneo, para vocês verem a diferença. Tem que desenhar na tarefa um de cada desenho? Não, pode ser moderno? Pode ser uma só que já representa moderna e contemporânea, tá bom? Agora, pesquisar os dois na hora de escrever. O que é a dança moderna e o que é a dança contemporânea. E aí, na hora de fazer o desenho, faz um só que representa essa dança moderna e contemporânea, porque elas são parecidas, tá bom? A única diferença delas é que uma é mais livre e a outra não é tão livre? Isso. Uma é mais livre e a outra não é tão livre. E a outra pensa mais em expressar sentimentos. Qual que pensa mais em expressar? Moderna, pensa mais em expressar sentimentos. Bom, meninos, nossa aula ficou por aqui. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas eu já vou encerrar. Pode falar. Tem que desenhar 2 desenhos? Não, um só.